Bom, pessoal, enquanto todas as pessoas mais festeiras do mundo vão encerrando seus preparativos para a grande festa da virada que vai ter entre amanhã e depois da manhã, de 2023 para 2024, já que hoje é sábado, nós aqui do Fora de Curva não paramos quieto, temos nosso resumão semanal. Vamos lá para o trabalho, que essa semana nós tivemos assuntos muito intrigantes, interessantes e importantes. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Na segunda-feira, além do quadro que vem por aí, onde nós analisamos os principais indicadores do Brasil e do mundo que vão ser divulgados no decorrer dos dias, nós fizemos uma análise a respeito do que está acontecendo na Argentina. O presidente Javier Milei, via decreto, determinou que o peso deixa de ser a única moeda corrente da Argentina. Lá os argentinos podem já trocar o que quiserem pelo que desejarem, ou fazer um acordo entre comprador e vendedor, desprezando o peso, que é uma moeda hiperinflacionada e que ninguém mais por lá acredita. Ainda vamos analisar as repercussões disso. Eu acredito que com o decorrer do tempo vão surgir trocas um pouco inusitadas, tipo boi por abóbora, leite por queijo, algumas coisas meio estranhas assim no dia a dia, mas isso é a origem do funcionamento da economia, na história pelo menos, do escambo. Porém, com o decorrer de mais semanas, mais meses, a tendência, se essa medida for adotada na sua plenitude, é que os argentinos por si só decidam qual o padrão monetário que querem seguir. Eu creio que vai ser o dólar, que é uma moeda que já circula paralelamente naquele país, e os argentinos costumam acreditar nesse padrão monetário. Na terça-feira eu fiz uma antecipação de um debate muito forte, muito importante e lamentável que nós vamos ter em 2024, que é a segunda fase da reforma tributária. Ela foi promulgada no dia 20 de dezembro e na própria lei há um dispositivo que dá 90 dias para o Congresso Nacional começar a debater a questão da segunda fase, que é o imposto sobre a renda. E daí os parlamentares, ou muitas pessoas da imprensa, já estão colocando que o Brasil é um dos países da OCDE, que reúne as nações mais ricas do mundo, que menos paga imposto sobre a renda, impostos diretos. Mas não vamos esquecer que nós somos o que mais paga, e vai pagar mais ainda, imposto sobre consumo. Mas o fato é o seguinte, o argumento deles: o Brasil paga pouco imposto sobre a renda, essa tributação tende a aumentar por conta da disposição de grande parte dos parlamentares, especialmente também do governo federal. Então nós vamos ter sim pressões tributárias que não poderíamos como sociedade admitir. Dessa forma, o embate de 2024, o embate político, vai ser muito forte, e eu recomendo a cada um que preste atenção no que está acontecendo e pressione o seu parlamentar, tanto deputado como senador, exatamente para o interesse que você teve quando elegeu eles, ou se o seu candidato não for vitorioso, pressione um, dois ou três que vai fazer um bom serviço para o Brasil no futuro. E depois eu fiz menção a um estudo super interessante a respeito das profissões que podem vir a ter problemas ou até sumir por conta da associação da inteligência artificial com a robótica. Citei 10 profissões, fiz críticas a respeito dos prognósticos de cada uma delas. Acredito que a maior parte, ou praticamente todas elas, não vão desaparecer simplesmente porque existe algumas questões que nenhuma máquina, juntando tanto inteligência artificial como robótica, consegue substituir a capacidade humana, e acredito eu que isso vai perdurar por muito tempo. É lógico que a competitividade, é lógico que rotinas básicas vão ser substituídas do ser humano na direção das máquinas. Mas o inusitado, a produção intelectual do nada, isso continua ainda, a inovação continua ainda a cargo e vai continuar a cargo do ser humano. É a minha convicção. Já na quarta-feira, quase que eu fiz um fora de curva duplo, mas consegui sintetizar os assuntos, foram 4. Em primeiro lugar, eu dei uma traulitada, não uma traulitada, um puxão de orelha, na ministra Marina Silva do Meio Ambiente, que vem defendendo internacionalmente a limitação da produção de petróleo no mundo e também aqui no Brasil, indo contra o próprio governo ao qual ela pertence. O que eu falei, indo contra o governo ao qual ela própria pertence, já diz tudo. Ela está fazendo uma barbeiragem, está sendo completamente irresponsável com a geração de riqueza do Brasil, querendo diminuir a produção de petróleo não só aqui como no mundo, como eu comentei, antes de nós termos um substituto energético adequado para suprir a falta desse combustível.
combustível. Recomendei, inclusive, já que se fala muito em reforma ministerial, agora a partir da semana que vem, no início de 2024, que a ministra Marina Silva seja sacada fora desse governo. E depois eu comentei a respeito de um robô que trabalhava na fábrica da Tesla, no Texas, nos Estados Unidos, e que, por motivos ainda desconhecidos, pensei que tinha sido uma coisa recente, mas parece que foi já há algum tempo, o relatório só foi liberado essa semana, mas ele atacou um engenheiro da empresa sem motivos lá muito bem definidos. Um colega dele conseguiu desligar o robô, mas o cara se machucou muito, teve sangramento, ferimento, uma série de coisas, e isso certamente gera uma inspiração para começar a pensar o que já deveria estar sendo pensado, mas aumentar os estudos no que diz respeito aos limites que as máquinas, especialmente as que podem oferecer potencial perigo aos humanos, inventar alguma coisa ou desenvolver algoritmos, softwares que as impeçam rigidamente de fazer tais coisas. Isso aí pode comprometer muito aqueles robôs policiais, mas a questão é a seguinte: não podemos perder o controle de nossas criações. Também comentei a respeito da queda das vendas desse último Natal frente ao de 2022, indicador do Serasa, e por fim eu encerrei fora de curva colocando uma boa notícia para os brasileiros que deve ocorrer a partir de julho. Estão falando muito, e isso é negativo, da definição do Conselho Monetário Nacional em limitar os juros do rotativo do cartão de crédito ao valor da fatura. Se você deve R$100, a operadora só pode cobrar R$100 de juros, ou seja, 100% ao ano. Isso aí vai gerar vários problemas, vai restringir o crédito nessa modalidade, cartão de crédito, sendo um pouquinho redundante, mas um pequeno contraponto, um pequeno consolo fica por conta do mesmo Banco Central, que autorizou que a partir de julho as dívidas do cartão de crédito possam ter portabilidade para outras instituições financeiras automaticamente. O que significa isso? Significa que você pode trocar a sua dívida de um banco para outro, de uma operadora para outro, negociando juros menores. Aí sim nós estamos entrando num sistema de maior liberdade de mercado que vai gerar mais eficiência ao sistema de crédito no Brasil. Tal experiência foi adotada nos Estados Unidos no início desse século e deu muito certo, reduzindo o grau de endividamento daquela população. Na quinta-feira, 3 temas. Em primeiro lugar, as contas públicas de novembro mostraram um verdadeiro fiasco da gestão administrativa do governo federal. As despesas em relação a novembro do ano passado subiram 20% em termos reais. E a receita de impostos federais caiu, mostrando que simplesmente aumentar impostos não quer dizer maior arrecadação, e sim recessão, inibição da atividade econômica. Depois eu comentei a respeito do IPCA 15, que fechou em 0,4%, um pouco acima do ideal, acendendo o sinal amarelo na questão inflacionária do Brasil, especialmente para 2024. E falando em 2024, vamos entrar o ano pagando mais caro, ativando ou bombando a inflação. Serão 30 centavos por litro de diesel a mais, em função do restabelecimento, ou vamos falar a verdade nua e crua, aumento de imposto federal sobre esse combustível, que vai gerar enormes repercussões negativas na economia brasileira. E finalmente, na sexta-feira, além das minhas saudações de final de ano, mas antes de continuar, eu vou lembrar cada um de vocês do like, do compartilhamento do vídeo com a rede de contatos, e aquelas pessoas que estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez, inscrevam-se no canal para entrar 2024 com as melhores análises econômicas. Eu não vou dizer do Brasil, não vou dizer do mundo, dessa galáxia. Mas vamos lá, gente. Na sexta-feira tratamos de questões fundamentais na relação entre os poderes, especialmente executivo e legislativo. O que aconteceu? Recentemente, o Congresso Nacional derrubou o veto presidencial a uma lei do próprio parlamento que prorroga a desoneração da folha de pagamento. Relembrando, o presidente da República vetou e o veto foi derrubado no Congresso. Depois, tem uma questão que o governo, desde que assumiu o poder agora em 2023, que está se finalizando ainda bem, vem insistindo muito, que é regulação, controle das redes sociais, e o Congresso Nacional, graças a Deus, não vem engolindo essa besteira. O que aconteceu nessa última semana de ano? Em primeiro lugar, com relação à desoneração da folha de pagamento,
O ministro Haddad, o governo federal, já que o presidente Luiz Inácio da Silva assinou essa proposta, essa medida provisória, de simplesmente na busca por aumento de arrecadação tributária, que eu acho uma grande besteira, deviam diminuir gasto, mas essa medida provisória acaba revogando a lei recém-aprovada pelo Congresso, cujo veto foi derrubado também pelo Congresso, de desoneração da folha de pagamento das empresas intensivas em geração de emprego. É um absurdo, é um desrespeito à democracia, ou seja, o Congresso aprova e aí vem uma medida provisória do Poder Executivo e simplesmente elimina toda essa votação, toda essa democracia que ainda existe, pelo menos em parte, na Câmara dos Deputados do Senado Federal. Revogação assim é antiético, revogação assim coloca conflito entre poderes, assim como a questão do controle das mídias sociais. Nessa mesma semana, o Ministério da Justiça acabou lançando não uma medida provisória, mas pior, um decreto definindo a tal da Política Nacional de Cibersegurança. Dentro dessa política nacional, o que existe? Entradas para a regulação das redes, das mídias sociais, o que simplesmente acabaria por liquidar definitivamente qualquer resquício da democracia brasileira. Vamos ficar de olho nisso, gente. E depois, encerrando a sexta-feira e também o resumão semanal da semana, eu fiz uma rápida análise dos dados do IBGE e do CAGED a respeito do desemprego e empregabilidade no Brasil. Houve uma alta de contratações em novembro, que é o mês de referência dessas informações, mas nós esperamos para dezembro agora a eliminação dos chamados empregos temporários, isso é natural, e ficamos de olho nos desafios que o Brasil vai ter em termos de empregabilidade para 2024. O ano começa, pelo menos, não mostrando coisas muito fáceis, não. Mas tem o seguinte, gente, agora encerrando a nossa conversa dessa semana e desse ano de 2023. Quando a gente trata do dia a dia da economia, especialmente num país como o Brasil, a gente não pode perder o olho, não pode deixar de ficar observando o que acontece nas esferas governamentais, tanto prefeituras como estados, como a própria federação. Então, aqui muitas vezes a gente discute questão de política, questão de economia, através de indicadores determinados nacionalmente pelo Estado. Mas será que o Estado interfere tanto assim na vida de cada uma das pessoas? Em parte, isso é verdade. Mas tem aquela partezinha ainda que pode ser maior ou menor, de acordo com a sua atividade, seu setor de trabalho, que foge à fúria fiscal, foge à ingerência das autoridades públicas que, muito erroneamente, muito ingenuamente, nós costumamos eleger. E nesse âmbito, gente, eu vou dizer para vocês, o Brasil, por mais dificuldades que tenha, é sempre uma terra de boas oportunidades para quem sabe procurar elas. Eu gostaria de ter melhor, pessoalmente, essa veia empreendedora para achar mais e melhores oportunidades até para mim. Mas o fato é que elas existem. Nós somos um país muito grande com uma fronteira econômica enorme a ser explorada. Então, eu dou uma recomendação para 2024 para ter realmente um próspero ano novo. Ao invés, lógico, tem que assistir Fora de Curva todos os dias, se preocupar com o que está acontecendo na política e na economia nacional, mas deixe sempre, todos os dias, um olhar para o que você pode fazer de criativo, de transformador, no sentido de aumentar ou seu nível de satisfação pessoal com a própria vida, ou prosperar, e isso também é muito importante, prosperar um pouquinho ou muito mais. E nisso aí, gente, oportunidades, se você souber procurar, não vão faltar. Mesmo olhando ao redor, mesmo olhando para a vizinhança, para a sua cidade, para o seu estado, até para o seu país, é claro. Sempre existe, como diz o ditado, não sei se é assim mesmo, um chinelo velho para cada pé torto. Vamos achar o nosso chinelo no sentido que ele nos seja confortável e nos leve ou nos ajude a nos conduzir a uma prosperidade maior, uma felicidade maior, agora no decorrer desse ano que está chegando. Então, uma excelente virada para cada um de vocês, feliz 2024, deixo aqui meu até breve, tchau pessoal!